Hoje vamos falar de uns assuntos que mais se tem aí, que mais gera dúvidas dentro do mercado de energia solar fotovoltaica, quando a gente fala de microgeração, que é quanto cobrar pelo meu projeto de energia solar fotovoltaica, quanto é que eu vou cobrar pelo meu projeto. Será se eu cobro por placa? Será se eu cobro também por porcentagem? Quais os valores que eu tenho que colocar? Bom, então essa é uma dúvida muito comum que se tem, eu vejo muito por conta dos nossos alunos, eu vejo muito por conta das pessoas que procuram a gente, pelos clientes, pelos integradores. Então, a gente vai trazer aqui para você alguns valores médios que são cobrados dentro do mercado. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que é o seguinte, para você fazer a cobrança do seu projeto fotovoltaico, você tem que entender, na verdade, primeiro, antes de você chegar com uma tabela para o seu cliente, qual é a necessidade que ele tem em estar querendo fazer aquele projeto fotovoltaico. Então, você tem que entrar primeiramente numa negociação com ele e só depois disso você começar, de fato, a apresentar os seus preços. Porque hoje é bem comum de acontecer o seguinte, o integrador, a empresa de energia solar, ela chega até um projetista fotovoltaico e fala, quanto é que você me cobra para fazer um projeto de 8 kW? Geralmente o cliente já chega assim. E a pessoa já vai lá e joga uma tabela para esse cliente. E dentro dessa tabela vai ter o que? Projeto de 2 kW é X, 3 kW tanto, 10 kW tanto, 50, 75, mini geração, vamos ter que conversar. Então às vezes você assusta seu cliente, porque poxa, vai ter várias precificações ali, então ele vê vários valores diferentes, e você às vezes nem sabe qual é a necessidade que ele realmente tem, porque querendo ou não, o integrador e muitos donos de empresas de energia solar, eles não têm aquele conhecimento técnico que a gente tem. Então, por quê? Porque para eles o que mais importa é vender, então eles têm que estar lá e têm que estar vendendo os seus projetos fotovoltaicos, né? Então isso aí é mais importante para eles. Só que quando ele faz a venda, muitas vezes a gente que é projetista, a gente vê, esse sistema não vai dar para conectar, a gente vai ter que pedir um aumento de carga, vai ter que fazer um projeto elétrico por fora, às vezes vai ter que mudar a tarifa do cliente. Então a gente tem que prestar atenção bastante nisso e entender de fato qual é a necessidade desse cliente. Será que ele vai precisar de um transformador, se não vai? E se precisar, será que eu vou ter que colocar uma demanda de carga, demanda de geração? Então o que é que eu vou precisar aí com esse cliente? Então a gente tem que estar bastante atento em relação a isso. Então você primeiro tem que ver a necessidade do seu cliente. Será se ele quer que você também assine a RT de projeto, assine a RT de execução ou a TRT? Será se ele quer que você faça uma vistoria técnica também do projeto que você está elaborando? Porque uma coisa é você fazer o projeto e assinar somente ali a parte de projetos, né? No caso, a elaboração. Outra é ter uma execução e você fazer o acompanhamento. Então, são dois tipos de serviços totalmente diferentes. Então, se você vai numa obra, se ele vai querer te contratar para você gerenciar essa obra dele, né, sendo na sua cidade, então são outros tipos de valores, né, que você vai estar deixando de fazer projetos para você estar lá na obra, no caso, gerenciando a equipe dele. Então, tem isso que você precisa entender. Outra coisa também é se você consegue dar conta de entregar esse serviço desse projeto dele, tá? Então, o cliente quer que eu vá gerenciar a obra, ele quer que eu faça um projeto de 75 kW. Será se você realmente consegue dar conta disso, de entregar esse serviço para ele? Ou você vai precisar contratar uma outra pessoa para poder te ajudar e aí o valor aumenta do seu projeto, porque você vai estar contratando um terceiro. Então você precisa entender isso. Mas, de fato, e quanto é que eu cobro os valores dos meus projetos fotovoltaicos? Então vou apresentar para você aqui alguns valores médios de projetos fotovoltaicos que a gente aqui do Clube da Elétrica percebeu que os nossos alunos cobram e também que a gente também cobra. Considerando que esses valores eles podem ser a mais, mas também pode ser a menos. Aqui eu vou trazer geralmente uma média para que você possa se nortear para quando você realmente for entrar no mercado. Então, precificação hoje de projetos fotovoltaicos, ela é muito única, tá? Então, ela ainda não tem ali uns valores certos de, por exemplo, como na engenharia civil, ou então, vou fazer por metro quadrado. Então, ainda não tem tanta essa especificação. Geralmente, realmente, vai pela necessidade. Então vamos lá. Então eu vou apresentar aqui para você valores médios que são cobrados no mercado. Quando a gente trabalha ali com projetos de microgeração, a gente consegue ter de fato ali até uma média mais absoluta. Quando a gente vai para mini, não, aí a negociação é totalmente diferente, porque envolve estudo de produção e seletividade, envolve também a parte de subestação, às vezes aérea, ou então a subestação abrigada, então são outros tipos de valores totalmente diferentes. Mas na microgeração, a tendência é mais ou menos essa. Quando a gente tem projetos que vai de 2 a 5 kW pico, a gente percebeu aqui que geralmente ele varia de 500 a 750 reais. Então, geralmente são projetos de 4 a 12 módulos, né? Para você se dar uma norteada. Tem gente que cobra menos, né? Então, eu estou iniciando de fato no mercado, então eu vou cobrar um valor um pouco menos, mas a média tende a ser essa. Tem gente também que cobra mais, tá? Então, já vi casos de pessoas de projeto de 5 kW pico, ela cobrar R$1.000. Mas como eu falei,
Tudo vai depender da negociação que você tiver com o seu cliente. Quando os projetos vão de 5 a 10, aí eles já variam, vale de R$ 750 a R$ 1.500, tá? Então, são projetos de 10 a 25 módulos. Então, essa é uma precificação que normalmente é cobrada. Como eu falei, pode ser mais, mas também pode ser menos. De 10 a 20 kW, varia de R$ 1.500 a R$ 2.500, que daí de 20 a 50 módulos. Aqui entre 10 e 20, algumas pessoas também elas trabalham tipo assim, 10 kW, 12, 15, 18 kW e 20. Então tem gente que faz mais separações. Aqui eu trouxe uma espécie de agrupamento que era para facilitar ali mais ou menos para facilitar esse range que a gente tem, tá? Então não quis trazer especificamente por cada quilowatt pico, tá? Mas quis trazer por essas especificações que mais acontecem, que geralmente são os projetos que a gente mais pega, de 2 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 20, que é essa especificação que se é cobrada. Então, quando a gente já vai para projetos maiores, ou seja, de 20 a 45 kW, então já vai de 2.000 a 3.500. Então, você pode ver que quanto maior o projeto, a gente mais caro cobra. Não necessariamente a gente vai aumentando de pouquinho esses valores. Por quê? Porque quanto maior esse projeto, mais responsabilidade por cima dele. Então, é uma coisa que deve ser, que você deve pensar que, cara, quanto maior é mais responsabilidade. Não é simplesmente um desenho que eu vou estar fazendo ali, não é simplesmente uma RT que eu vou estar assinando. Não, cara, isso aqui é um projeto, envolve vidas, envolve um trabalho de outras pessoas, então tem que estar tudo bem dimensionado. E quanto maior, a gente está na área da elétrica, então quanto maior o sistema, quanto mais potência, mais energia, mais cuidado a gente deve ter. Então de 20 a 45, né, já varia de 40 a 110 módulos, a gente vai ter aí 2.500 a 3.500. E aí, para projetos de 45 a 75 kW, varia esse valor de 3.500 a 5.000 reais. E aqui são valores considerando apenas a parte de projeto. Eu não estou considerando aqui a parte de execução, ou seja, você no caso, vou fazer uma vistoria na obra, eu vou acompanhar a obra, eu vou fazer um comissionamento daquela obra, né, fazer os testes na obra. Então, não está envolvido esse valor. Coloquei apenas a parte de fato da elaboração dos projetos fotovoltaicos. Eu sei que tem pessoas que trabalham com valores totalmente diferentes aqui, porque há pessoas que entregam um 3D. Então, vou fazer um layout executivo para o meu cliente. Então, é outra especificação que você tem que colocar no seu projeto. Eu vou fazer para ele um memorial de cálculo. Não no caso, não seria o da distribuidora, mas é um memorial de cálculo próprio que a gente vai ter relatórios, eu vou fazer para ele. Então, já começa a ter outros tipos de precificação, tá? E aí você vai ter que ir ajustando com a sua hora de trabalho, você vai ter que ir ajustando com a necessidade do cliente, se você consegue, de fato, entregar isso aí. Porque muita gente simplesmente morre na parte de homologação, né? Vou só fazer o preenchimento dos documentos e vou enviar lá para a distribuidora. Não só esse tipo de serviço que a gente entrega. Há outros tipos também de serviço que a gente vai entregar e tudo vai ser bem negociado com o cliente. Então, esse aqui são as precificações que a gente tem dos nossos projetos fotovoltaicos. Comenta aqui, você também cobra valores assim ou não? Você vê pessoas cobrando mais caro ou mais baratos? E eu sei que vai ter pessoas que dizem, mas o mercado está muito desvalorizado. Cara, qualquer mercado que você for da área da elétrica, ele vai estar assim, desvalorizado ou prostituído, como muitos dizem, né? Então, eu sei que tem isso. Não importa se você vai para projetos elétricos residenciais, industriais, parte de subestação, manutenção. Cara, não importa a área. Sempre vai ter essa galera e a gente sempre tem de olhar para elas. Mas depende também de quê? Dos tipos de cliente que a gente vai encontrar. Eu sei que tem integrador que só chega com preço. Tem integrador que chega para mim e só quer saber do preço. Quanto é teu preço? Tá muito caro, não quero. Tudo bem, cara. Valeu, tchau, benção. Vai atrás de outro que é mais barato. Mas, muitas vezes acontece que desse próprio cliente, ele voltar para mim e falar, cara, porque o outro projetista lá não me responde, cara, demora a dar entrada nos meus projetos, não faz vistoria. E o que acontece? Ele acaba ficando aqui, que esse é um dos maiores problemas que a gente tem no mercado de energia solar, é o projetista, ele não dá um suporte lá para o nosso cliente. Beleza? Então, essa aqui, precificação média, eu gostaria que você colocasse aqui. Bom, e para você que quer se tornar de fato um projetista fotovoltaico, para você que quer de fato saber como homologar os seus projetos, tanto a parte técnica de dimensionamento dos seus projetos fotovoltaicos, não estou falando somente de você chegar e dimensionar para 500 kW, 1.000 kW, não, toda a parte técnica, proteção, inversores, módulos, cabos, seguindo toda a norma da distribuidora, bem como também homologando na distribuidora do seu estado, você também sabendo como captar clientes, negociar com eles e fechar com eles, eu convido você a conhecer o curso Formação Projetista Fotovoltaico Microgeração. E como é que é esse curso? Esse curso ele é dividido em 3 etapas, que a gente chama de arquitetar, processar e desempenhar. A parte arquitetal é toda a parte de engenharia. Então, a gente vai trabalhar a parte de inversores, módulos, divisão de string, proteção de cabo CA, CC, os desenhos técnicos, vistoria técnica, adequação das instalações. E aqui,
são algumas das aulas que a gente tem, tá? Então, aulas de conceitos, plantões de dúvida, visita técnica. Só de material de aula aqui são cerca de 45 horas. Igor, eu vou precisar assistir tudo isso? Não, é porque a gente tem de algumas turmas também passadas, né? Tem aqui as aulas também que são as mais importantes. A gente tem aula prática também, noções de instalações que a gente precisa como projetista, né? Ou seja, são aulas com todos os conteúdos técnicos para você dimensionar todo o seu projeto. A gente também vem com a parte de processar, que é onde você faz a homologação do seu projeto fotovoltaico na distribuidora. Aqui você vai ter o preenchimento dos seus documentos, o envio do documento, toda a responsabilidade técnica que você tem que ter com o seu projeto fotovoltaico, parecer de acesso, acesso de vistoria, e tudo isso de acordo com a distribuidora do seu estado, tá? Então, ó, Amazonas Energia, Enel Rio de Janeiro, São Paulo, EDP, Energisa. Então, aulas mostrando todo esse processo de solicitação, de homologação e vistoria na distribuidora do estado. Algumas dessas distribuidoras a gente está sempre atualizando. Então, por exemplo, a EDP. A EDP, ela alterou o sistema dela, a gente já vai lá e vê quais são as aulas que a gente pode manter, né? Porque algumas não vai fazer mais sentido. E aí, já vai lá na outra semana a gente atualiza o sistema das aulas na EDP. Isso é um exemplo. Equatorial atualizou um documento. A gente vai lá e também atualiza a aula em relação a isso. E junto a isso também, tá? Você vai ter aulas que a gente chama de desempenhar, que é onde você vai fazer toda a negociação do seu projeto como projetista fotovoltaico. Então você vai ter aula de captação de cliente, como entrar no mercado, negociação entre o projetista e o integrador, gerenciamento de seus projetos, a metodologia que a gente chama de método NIS, a precificação do seu projeto como serviço de projetista fotovoltaico. Junto a isso também você vai ter um suporte no individual durante 12 meses, tá? Então o suporte vai funcionar comigo, também vai funcionar com o Bruno, que é um dos engenheiros aqui da empresa, ou seja, no individual mesmo. Está com dúvida do seu projeto fotovoltaico? Fala com a gente. Está com a dúvida de negociação com o cliente? Você pode também falar com a gente, tá? Então, aqui é só um exemplo, tá, de um dos nossos alunos que ele, graças ao suporte que a gente deu a ele, cara, já faturou mais de 30 mil reais aí só com projetos fotovoltaicos. Junto a isso também você vai ter uma análise dos seus projetos fotovoltaicos. Então, se você está entrando de fato no mercado de energia solar e você quer um suporte maior, não, poxa, eu estou com receio de enviar esse meu projeto para a distribuidora. Então, você pode mandar para a gente que a gente vai fazer toda uma análise, né? Porque é normal você sentir um frio na barriga quando você está elaborando um projeto fotovoltaico. E para ter certeza se o seu projeto está correto, a gente vai fazer uma análise antes de você enviar para a distribuidora. Aqui é um exemplo, tá? De uma aluna que ela teve um projeto dela, estava com dúvidas em relação a isso, o que é que precisava entregar para a distribuidora, o que é que não precisava, e aí a gente estava lá conversando com ela. Grupo de alunos, então a gente tem grupo de alunos, porque de vez em quando a gente vai fazendo aulas ao vivo, faz alguns encontros, então a gente vai sempre avisando pelo grupo e também no individual. Então, ou seja, você vai estar participando de uma comunidade de pessoas que estão com o mesmo objetivo de você, de ser projetista fotovoltaico e faturar nessa área. Você também vai ter os materiais necessários, né? Então, diagramas unifilares, você vai ter também planilhas, né? De como é que eu vou fazer de fato o dimensionamento do meu datasheet, do meu inversor, baseado em quê? Das minhas tensões, das minhas potências. Então, você vai ter todo esse aparato, os documentos das distribuidoras, você vai ter também as planilhas para você poder dimensionar o seu sistema, bem como também os diagramas já pré-prontos para você só ali e editar da maneira que você achar mais interessante. E no final do curso você vai ter um certificado. E também você vai ter alguns bônus, tá? Então, bônus, você vai ter aula de captação de clientes, ou seja, o Douglas, ele tem 63 clientes na base e 38 são ativos, ou seja, aqueles que enviam com frequência. Então, eu sei que há pessoas que, cara, estou com dificuldade de achar 1, 2 clientes, de manter um aqui na minha base. Cara, como é que eu faço para manter de fato esses clientes na minha base, mesmo cobrando um valor mais alto que o mercado? Então, o Douglas, ele ensina nessa aula, tá? Aonde você capta esses clientes e como mantê-los na base. A gente vai ter aula também de oficina de contrato entre o projetista e o integrador, que no caso é o seu cliente. Porque boca a boca é uma coisa, né? Outra coisa é quando você tem contrato. Então, a gente somos adultos, né? Somos engenheiros, somos eletrotécnicos, somos integradores. Então, tem que ser na base do contrato, afinal de contas é um serviço, não somos mais nenhuma criança para estar negociando ali no boca a boca, tá? Então, é importante ter contratos. E aqui a gente vai fazer a especificação de como é que você deve fazer o seu contrato. Você também vai ter aulas de projetos do AutoCAD voltados para projetos fotovoltaicos. Então, se você tem dificuldades no AutoCAD, a gente tem aulas específicas aí para poder te ajudar, mostrando todos os comandos que você precisa. Bem como também você vai receber um curso de mini geração, então mostrando o que é que você precisa para você homologar o seu projeto fotovoltaico de mini geração na distribuidora. Porque projeto de microgeração é uma coisa, quando você vem para mini geração, que já envolve proteções mais elevadas, relés, já envolve também disjunturas de média tensão, já envolve também transformadores aéreos, subestação abrigada, então é totalmente diferente. Se você quiser saber mais sobre o curso e como é que você pode ter acesso a ele, basta você
clicar no link que vai estar aqui abaixo, você vai ser direcionado para uma página que lá tem mais explicações, caso você queira falar com a nossa equipe, tá? Que lá a gente vai tirar todas as dúvidas e te dar o auxílio que você precisa para você ser um projeto fotovoltaico. Então é isso aí, esse foi o vídeo, como você vai fazer a sua precificação, como pode estar cobrando para os seus projetos fotovoltaicos. Se você gostou, já curte esse vídeo e também comenta aí sobre as suas precificações. Então é isso aí, e até o próximo vídeo.